podem dar uma palma na frente do microfone, cada um? Oi, pessoal. Queria agradecer a todo mundo por estar aqui hoje. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o nosso caso de uso junto com a HeroSpark. Eu sou Júlia Comarim, sou responsável pelo marketing da MongoDB no Brasil e na América Latina. E hoje comigo a gente vai falar um pouquinho sobre o caso da HeroSpark, que é rápido e inteligente. HeroSpark nova na educação online para mais de 2,4 milhões de alunos com MongoDB. Aqui comigo hoje eu tenho o Matheus da HeroSpark, que acaba de ser nomeado sócio da HeroSpark, então palmas para ele. E também tenho aqui também a Flávia da MongoDB. Queria deixar aqui um espaço para a Flavinha e para o Matheus também se apresentarem. Bom, então, boa tarde aí a todos. Obrigada também pela presença, o pessoal também que está online aí assistindo. Então, eu sou a Flávia, sou executiva de contas aqui na MongoDB. Eu hoje sou responsável aí por atender a HeroSpark. Então, a ideia hoje é a gente contar um pouquinho da história deles, né? Um pouco da trajetória aí, tanto no uso de MongoDB, depois do uso do Atlas, que acho que, né, os desafios aí que eles enfrentaram, acho que pode servir também um pouco de inspiração e de exemplo aí para diversas outras empresas. Então, Matheus, até obrigada também pela disponibilidade e pela participação. Se você quiser se apresentar, acho que contar um pouquinho de você, do seu histórico também, para contextualizar aí o pessoal. Não, legal. Muito obrigado, Flávia. Muito obrigado, Júlia, pela oportunidade de estar aqui compartilhando, né, esse case de sucesso. Tem sido uma bela trajetória, na verdade, né? Então, eu trabalho há mais de 14 anos desenvolvendo software e com diversas linguagens, com diversas bases de dados, SQL e NoSQL, cerca de 10 anos investidos mais em ambientes corporativos, nos últimos anos investindo mais em ambientes de startups, mais em inovação. E tem um gosto extra por banco de dados, devo admitir. E MongoDB é o que mais me diverte, assim, por N razões, e porque MongoDB é sobre resultado, né? Sobre você conseguir realmente alavancar o seu negócio e dar um retorno rápido. Então, é realmente uma experiência quase que única você ter a oportunidade de trabalhar com MongoDB e Atlas. E há mais de 2 anos eu trabalho na HeroSpark, né? E comecei como dev sênior, depois assumi como tech leader do projeto que foi o nosso grande estouro ali com o MongoDB, muito bom o resultado. Fui promovido para tech manager e no comecinho desse ano tive a oportunidade de receber a confiança ali de assumir como head de engenharia da HeroSpark. Então tem sido uma jornada bastante desafiadora, devo confessar, mas também muito divertida e super emocionante, assim, na verdade. Muito legal mesmo. Tá, parabéns, é bem inspirador Obrigado. mesmo. E aí, acho que agora a gente podia falar um pouquinho daí sobre também a HeroSpark, se você puder contar, a Júlia falou, né, o resultado aí de 2,4 milhões de alunos, puder contar um pouco sobre a empresa. A HeroSpark é uma plataforma de empreendedorismo digital, né, nosso foco é o infoproduto, e a gente trabalha muito jogando a real no mercado sobre infoprodutos no digital, né, que é algo que é o nosso diferencial, assim, né, a gente fala a verdade, trabalha com os fatos e realmente nosso empenho é que a gente possa ser o Canva do produtor digital, né? O nosso one-stop shop, né? Então você não precisa de mais nada além da gente, sem integrações, sem complicações. Então você vai ter facilidade, agilidade, rapidez. Estou falando da HeroSpark, não se confunda com a MongoDB também. E a gente tem um custo-benefício muito bom para os clientes. É fácil de notar isso. E a gente também faz um apoio de ponta a ponta, né? Então, não é só sobre você ter uma plataforma muito fácil de consumir, de usar e de você empreender, mas também sobre você ter metodologias, apoio de pessoas, apoio de especialistas no assunto, lá dentro da HeroSpark mesmo, uma comunidade de embaixadores que se ajudam também a crescer junto. Então, a gente trabalha muito, numa sinergia muito bacana e que de diversas maneiras se conecta com a MongoDB, bastante com a cultura que eu tenho percebido nesse tempo que eu tenho trabalhado com a Atlas, então tem sido muito legal. E a gente faz todo o suporte assim no processo do empreendedor. Bacana.
Feito. E aí, né, nesse sucesso todo também, a gente sabe que durante toda a trajetória tem uma série de desafios. A gente sabe, né, que vocês, antes, em termos de tecnologia, estavam usando o MongoDB Community, que é a nossa versão aí open source. Então, até se você puder falar um pouco dos principais desafios aí, como foi, os impactos também que vocês tiveram aí no caminho. Bacana. Aqui, desenvolvimento de software, sempre você vai ter um desafio que é geral para qualquer coisa que você faça com desenvolvimento de software, que é equilibrar qualidade, tempo da nossa equipe que é investido para executar determinada ação, funcionalidade, e o custo que aquilo envolve, né? Porque desenvolver software não é só você fazer, criar e colocar em produção, mas é também você dar a manutenção, dar uma vida longa para aquele código. E a gente vinha usando a MongoDB na versão community, né, self-hosted e tal. E chegou num determinado ponto em que estava evidente que, para o tamanho que a gente estava tomando, para como as coisas estavam caminhando, a gente precisava ter mais robustez, ter mais agilidade para executar algumas ações. E existia um processo que a gente precisava passar, que inicialmente foi estimado entre 18 e 24 meses, ali, com a experiência que eu tive que eu vinha tendo, com uma equipe que era um desenvolvedor sênior, 2 júniors e eu, né? Inclusive o Jonathan Miller aqui também, que foi super importante nesse processo, está aqui com a gente hoje. E a gente pensou assim, poxa, como que a gente faz? A gente precisa melhorar. E aí um amigo meu também, que já vinha tendo uma experiência muito boa com a Atlas, conversei com ele, troquei bastante ideia, ele super incentivou. E de uma estimativa de 18 a 24 meses sem a Atlas, eu imaginei, fiz as contas ali, falei, acho que sendo muito otimista, de 6 meses, 9, eu acho que a gente consegue concluir o trabalho ali de otimização que a gente precisava. Só que após a adoção da Atlas, a gente conseguiu atingir, além das expectativas planejadas inicialmente nessa otimização que a gente precisava trabalhar, em 3 meses. Foi algo assim que foram fatos, né? Então a gente trouxe ali muito resultado, muito rápido, de forma muito sustentável, de forma muito balanceada, com poucos braços, na verdade, mas com muito foco também. E não foi só a ferramenta Atlas, que também ela é extremamente poderosa, mas foi todo o processo de suporte, né? O Fred, que foi o primeiro que conversou comigo da MongoDB, na época ele atendia Brasil, ele... Primeira frase dele, eu contei a nossa história ali, onde a gente estava ainda. A primeira frase dele falou assim: Leonardo, fica tranquilo, a gente vai otimizar e a gente vai reduzir custos. Eu falei, cara, tá bom, mas né, vamos tocar, ver o que a gente consegue. E de fato aquilo se concretizou de maneira estupenda, assim, foi quase mágico, assim, mas era só tecnologia mesmo. Então foi uma experiência realmente muito marcante, né? Porque quando a gente fala de otimização, quando a gente fala de tudo isso, a gente também fala de experiência de usuário, a gente fala de reduzir custos para que você possa ter uma plataforma que seja sustentável no longo prazo. O modelo de negócio precisa conseguir sustentar tudo aquilo que está sendo construído. Então, a gente também fala de resultados técnicos que impactam diretamente o negócio, né? Que no fim das contas a gente está aqui para inovar, mas a gente está aqui para ser sustentável, para a gente conseguir trazer esse retorno, né? Então, a Atlas foi realmente muito importante para a gente e foi muito legal, ter sido uma experiência incrível. A gente fica bem feliz de saber isso, fica muito feliz de ter esse seu relato, saber que, nossa, de 9 meses desceu para 3 é realmente bastante impressionante. E aí, acho que além do uso da plataforma, vocês fizeram uso também dos nossos serviços de consultoria. Foi isso que você mencionou da questão da otimização? Exatamente. Aí vem a questão extra-plataforma. A Atlas, por si só, ela é muito rica, mas quando você, logo no primeiro contato, você é indicado, direcionado para um consultor especialista, né, que no caso foi o Sérgio Terada, que nos atendeu, que foi excelente também o trabalho que ele executou ali junto da gente. E ele nos orientou, assim, com tamanho carinho até real, assim, com a gente, e foi tudo uma recomendação da Mongo, né? A MongoDB falou assim, olha, eu acredito que esse é o melhor caminho, a gente precisa da consultoria, e foi assim, tamanho correto, a quantidade de horas que estimou para a gente contratar, foi super importante, deu resultado, deu retorno, liberou acessos on demand
para os cursos da University, da MongoDB também, que são muito ricos. Recomendo quem esteja querendo adotar ou quem já adote MongoDB, por favor, façam os cursos, né, para que a gente possa tratar a MongoDB como a princesa que ela é, na verdade, né? Então, acho que é super, super legal e reforçar isso. Perfeito. É importante ver esse, né, desafio, às vezes, de querer autogerenciar, né? E aí ter também esse cuidado e essa atenção também do lado aí de quem entende também para essa transferência, acho que de conhecimento, né, que foi um dos pontos principais. E você acha que, então, essa virada de chave, assim, essa decisão em termos de, antes, poxa, vocês faziam sozinhos, autogerenciavam, tinham todo esse trabalho, você acha que essa virada de chave, assim, do tipo, precisamos de, né, uma plataforma autogerenciável, na nuvem, com toda, né, a suite ali que a gente tem disponível no Atlas, uma série de recursos, quando que se deu, assim, como que foi esse processo de virada de chave? Chegou num momento que estava complexo e a gente estava investindo muito tempo cuidando da infraestrutura, né? Então, quando você começa a trabalhar muito ali e ele não tá, e a infraestrutura não está funcionando sozinha por si só, indica que você não está no caminho legal, né? Que você está indo por um caminho que não era. Mas isso não era problema de ferramenta MongoDB, era por falta de conhecimento e porque quando você vai para uma ferramenta autogerenciada como é a Atlas, todo o trabalho que você e seu time tem que executar no braço, aquilo já vem pronto para você, né? Por um preço super bacana, foi super eficiente para a gente, super valeu a pena. Então você acaba economizando muito tempo, dinheiro, no fim das contas, e acelerando todo o resto do processo. Então, adotar a Atlas foi extremamente decisório assim, para que a gente tivesse esses resultados. Não seria possível ter o mesmo resultado, muito menos nesse tempo tão curto, sem a Atlas, né? A Atlas, já trabalhei, como eu disse, com todas as bases de dados principais do mercado relacionais, algumas não relacionais, é aquela que tem a suíte de gerenciamento mais rica e eficiente, na minha visão, dentro da minha experiência, com certeza é a Atlas com MongoDB. Então, é realmente muito, muito importante. Perfeito, mas eu acho que daí falando um pouco de resultados, né? Você mencionou dessa eficiência, do tempo também que vocês acho que economizaram aí na entrega, né? Dos sprints, das entregas que vocês tinham. Se puder contar um pouquinho melhor, assim, em termos de resultados depois também que vocês tiveram. Muito legal. Como plataforma de infoproduto e educação, nós também vivemos de ciclos de alta, como quase todo negócio, na verdade, né? Você tem épocas de pico e tem épocas que são mais tranquilas. Nesses picos, a gente chega a ter 3, 4 vezes o fluxo comparado a uma rotina normal, né? De um período normal. E nessas horas ali, a Atlas ela segura muito bem, ela faz um processo de upscaling extremamente suave, muito eficiente. Nosso tempo de resposta médio, que era na casa, reduziu em 50%. Reduziu na casa de 50%, isso eu posso garantir. E são dados ali mapeados pelas nossas ferramentas de gestão de logs e tudo mais. O nosso custo de infraestrutura MongoDB caiu mais de 60%. Isso, estou falando somente de dinheiro investido para infraestrutura de MongoDB, né? Isso sem contar a infinidade de horas que a gente passou a economizar dos nossos desenvolvedores que tomavam conta daquela infra. Então, quando você começa a somar isso, a conta só aumenta, as coisas só melhoram ali, né? Então, a gente consegue perceber hoje um fluxo muito mais tranquilo ali de aumento de vendas, até aumento de consumo dos alunos, uma melhor experiência para o usuário, né, como um todo, com redução de... melhor em todos os sentidos ali, né? Estabilidade, performance e tudo. Então, falar de MongoDB para mim é muito fácil, é muito gostoso, justamente porque a gente fala de resultado, impacto no negócio, né? Então, acho que esse é o principal ponto. Bom, acho que, né, falou bastante aí dos resultados, né? Que bom que
a plataforma acho que conseguiu apoiar vocês muito nessa jornada, em termos de conseguirem escalar, conseguirem fazer entregas, né, mais rápidas. E acho que daí agora olhando também para frente, né? Vocês já tiveram também todos esses resultados. Acho que, né, ficou claro que o Atlas conseguiu apoiar aí nessa jornada, nessa trajetória. Então, agora pensando também em futuro, daqui para frente, como que vocês veem também em termos de continuidade aí do negócio? É que o ponto mais interessante, assim, quando você está com o seu negócio de fato escalando e trazendo um consumo maior e você vai crescer 2, 3, 4 vezes num curto espaço de tempo, e quando a gente fala de infoproduto, a gente fala de uma escalada realmente veloz quando você aplica o esforço necessário. Então, a gente também voltamos àqueles 3 pontos, né, de equilibrar custo, tempo de desenvolvimento do teu time e a qualidade. A Atlas, ela te direciona para isso, né, junto com o seu material de apoio, junto com a consultoria, de uma forma muito eficiente. E eu vou até citar um exemplo, assim, caso real, né? Como todo time de desenvolvimento de software, nosso backlog está disputadíssimo, né? As pessoas adoram. Cenário típico. Cenário típico, adoram repriorizar, falar, vem uma feature mágica do nada, cai aqui na tua mesa. Falei, agora? O que eu faço para fazer isso aqui? E aí, uma dessas caiu na minha mesa algumas semanas atrás, e o time todo lotado também, bastante apunhado de coisa para fazer. E o meu diretor falou, não, Leonardo, a gente precisa, Leonardo, é importante, tal. Falei, tá bom, vou dar um jeito. Então, desenhei toda a solução, parei, pensei um pouquinho, confirmei algumas pontas, e eu tomei a decisão, falei, cara, vou fazer uso de app services da MongoDB junto com a MongoDB, que já fica tudo ali in-house, a solução, que eu atendo todos os requisitos de uma forma muito mais rápida, usando uma outra stack padrão já muito conhecida nossa lá. Eu estimava que a gente ia levar uns 3 dias pelo menos, e ainda talvez pudesse passar por algum aperto de parafuso ou outro, que é normal em infraestrutura. E fazendo uso de app service com MongoDB, em 2 horas eu entreguei uma primeira versão em produção funcional, né, já para a gente começar a rodar alguns testes mais reais. E com mais 2 horas, né, sendo no caso 4 horas ao todo, já estava versionado, CI/CD, tudo certinho, conforme deve ser. Escalável, tá lá rodando até hoje, não me deu 1 grama de preocupação, nunca mais precisei voltar, tá funcionando redondo, o cliente está usando, tá feliz. E é o tipo de funcionalidade que espalha igual pólvora, assim, porque ela é realmente muito, muito potente. Então, a gente acabou tendo um resultado muito legal, e a diretoria fica até impressionada assim, com a velocidade, que realmente ajuda muito. E tudo isso sem perder de vista manter os custos baixos e a qualidade, né? Então, com um tempo de desenvolvimento baixíssimo, assim. Então, foi muito legal, foi uma experiência incrível. Perfeito. Acho que o bacana hoje, vocês eram quantas pessoas na equipe, Matheus? Eram vocês? Inicialmente, na equipe que trabalhava nesse projeto com MongoDB, eram 4 pessoas, né? Sendo 2 júniors, 1 sênior e mais eu, trabalhando ali também na execução, mas fazendo a gestão ali como tech manager também, mas também colocando a mão na massa porque a gente precisava acelerar. Era um time bastante enxuto e com 2 júniors, né? Que você acaba esperando ter uma velocidade muito menor, mas é bem impressionante que junto, né, volta ali naquele material de apoio, no fator humano, MongoDB ali, Atlas, que veio esse apoio, conseguimos acelerar o ramp-up desses devs, né, de todo o time e trazer resultado de forma muito rápida com um time realmente pequeno. Né? 4 pessoas para o tamanho do trabalho que a gente precisava fazer era realmente muito pouco. Isso foi legal. Que acho que é a realidade que a gente vê muito, né, de equipes enxutas que tem essa necessidade de resultado rápido, de conseguir escalar e de ter essa tranquilidade, né, no fim do dia. A gente trabalha, às vezes, para não trabalhar no fim de semana, né, Flávia? Então, quando você tem uma parceria como a Atlas, assim, que consegue te dar essa tranquilidade, o clima
organizacional do time fica até melhor, né? Então você começa a ter um impacto que vai além do técnico, que vai além, né, ali da visão de negócio, que também é acelerada, que também é melhor respondida com isso, né? Então, quando o time começa a ter paz, quando o time começa a ter controle sobre as coisas, a Atlas nos dá um indicativo muito forte, muito claro, muito fácil, quando algo vai sair dos trilhos ali, quando você precisa mexer em alguma coisa e tal. E de forma muito fácil você consegue obter histórico, ver onde que está pegando, ver como tratar o melhor jeito e testar. Então, a melhor experiência possível que você pode ter com base de dados. A MongoDB, ela me proporcionou assim, ela realmente conseguiu me surpreender depois de 14 anos trabalhando com desenvolvimento de software. Foi bizarro. Perfeito. Obrigada, Matheus, por compartilhar, acho que, né, um pouco do desafio, dos resultados aí. Não sei se você quer complementar também com algum ponto. Ficou claro aí um pouco da trajetória, né, dessa mudança, essa virada de chave, realmente impressionante. Não, realmente é só agradecer a toda a equipe Atlas, MongoDB, pelo trabalho que a gente vem construindo em parceria. A sinergia cultural realmente ela é muito boa, que é sobre você realmente causar impacto positivo na sociedade, desenvolver um software com qualidade, num tempo menor tempo possível, sem perder de vista o custo. Então, agradecer de verdade a todo o apoio, toda a parceria que vocês têm tido desde o primeiro dia, que foi realmente assim impressionante. Eu tenho certeza que eu não sou o maior cliente de vocês, mas eu me senti desde o primeiro momento muito bem acolhido, muito bem tratado, realmente valorizado desde o primeiro segundo. Então eu agradeço de verdade a parceria de vocês. A gente fica muito obrigada. feliz. A gente fica feliz com, né, ver o sucesso aí do cliente. Acho que a ideia hoje também era, né, outros clientes poderem ouvir também, nada como um cliente, né, falando aí para outros e poder compartilhar um pouco realmente dessa história de sucesso de vocês. Parabéns também pelos resultados, por toda a trajetória. Acho que a gente vai abrir também para perguntas, gente. A ideia é ser um bate-papo também. Antes da gente abrir para perguntas, eu vou fazer um freestyle aqui. Ai, que medo. Pedir lá. Ai, que medo. Queria que tu nos ajudasse a explicar para as pessoas que talvez não conheçam o Mongo, que estejam numa jornada também, o que é MongoDB Atlas e por que é importante. Eu acho que, lógico, a nossa conversa aqui trouxe muito o porquê o Mongo é importante, mas, assim, na sua perspectiva hoje como usuário, como você explicaria para alguém de fora que não conhece o que é MongoDB Atlas? Você tá me fazendo resumir um negócio abissal, Julia. Obrigado. Resumindo, pensando 2 segundos antes para fazer um mistério. Acho que MongoDB Atlas é sobre pessoas fazendo uso de uma tecnologia que realmente traz resultado, que realmente cumpre o que promete, que consegue superar as expectativas com certa facilidade. Eu falo isso por acompanhar também outros casos de implementação de MongoDB. Então não é uma percepção só minha, né? Vejo o MongoDB em um cenário muito perto de mim, sendo mais eficiente que uma ferramenta de cache para atender algumas demandas ali de requisição com um custo muito menor. Então, é sobre você ter realmente parceiros que se interessem por você, que se interessem pelo seu negócio, que realmente prezam junto com você para fazer o seu negócio crescer com qualidade, com sustentabilidade, para que você consiga inovar de forma pragmática, de forma consistente, organizada, tendo um controle na tua mão muito forte sobre tudo que acontece, tendo previsibilidade. Então, é sobre você ter um parceiro que realmente traz valor para o seu negócio. Ai, que bonito. Fiquei emocionada. Bom, Obrigada, pessoal, obrigada. Queria agradecer o Matheus por estar aqui com a gente hoje. Queria agradecer a Flávia também por ter topado participar dessa conversa. Que essa seja a primeira de muitas entre Mongo, Google e HeroSpark. E aqui a gente queria abrir um pouco para as perguntas de vocês. Então, caso alguém tenha alguma dúvida, é só levantar a mão que a gente passa o microfone. Se o pessoal do chat também tiver alguma dúvida, eu tô com o chat aqui também e eu posso ler a pergunta sem nenhum problema.
Lá atrás, o John tem uma pergunta. Opa, boa tarde, boa noite. Estão me ouvindo? Está funcionando bem Boa aqui? noite. Legal. Eu tenho uma pergunta sobre a jornada, né? Então você mencionou aí anos de desenvolvimento e tal, e na trajetória MongoDB, quando a gente pensa na jornada dos clientes, né? MongoDB como empresa está indo para 15 anos de estrada já, o Atlas a gente está falando em 5 agora, né? E é uma diferença muito grande da proposta inicial, né, quando se via mais como uma solução NoSQL, tal, algo que o desenvolvedor por si próprio ia lá, baixava a solução, começava a desenvolver para que se tornasse mais eficiente, mais rápido e com entregas mais rápidas do que ele conseguiria no mundo relacional, né? Então, você com esses anos todos de desenvolvimento aí nas costas, como é que você acompanhou essa jornada e qual que foi o momento de virada para o Atlas? Qual que foi o determinante para você em pensar, ok, o Atlas como uma plataforma de dados mais completa e um database as a service, como é que isso vai trazer uma diferença melhor e maior para o meu negócio? Boa, eu acho que faz bastante sentido. Acho que a MongoDB com Atlas amadureceu muito também nos últimos anos, como você mesmo mencionou, assim, foi impressionante o crescimento. Então, acho que quando você observa um crescimento de uma plataforma que tem um banco de dados autogerenciado e que é uma prática, eu diria padrão no mercado, de uma boa prática, você ter o seu banco de dados gerenciado, faz todo sentido. Acaba sendo uma questão assim de não fazer economia, perdão pelo termo, estúpida, né? Que é que às vezes você fala assim, se eu for para uma plataforma contratar, vai ser caro, que não sei o quê. Não, né? Então, você acreditar em quem faz aquilo o dia inteiro, que está garantindo para você que vai ser a melhor experiência do mundo. O primeiro ponto é esse. Então, é sobre você confiar um pouco, mas também sobre você olhar os resultados ali. E eu também tive alguns amigos que já vinham tendo uma experiência positiva com a Atlas, que me deram um feedback muito rico. E quando você olha para uma aplicação de 10 anos de vida, que está começando a ter uma velocidade de escala ainda maior, está acelerando uma velocidade cada vez mais, né, rápida, e você não está acompanhando, você precisa mudar alguma coisa, né? Você não pode esperar os mesmos resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Então, na minha cabeça era uma tacada certeira, mas, como eu disse, superou as expectativas de longe, né? A gente está falando de uma plataforma com mais de 10 anos de vida, que em 3 meses a gente fez uma redução de 75% da infraestrutura dela. Então, isso olhando para a Atlas, porque quando ela era self-hosted, era ainda maior a infraestrutura dela. Então, eu acho que é deixar com quem entende te ajudar, né? Ter a humildade de reconhecer que existem pessoas que sabem mais que você sobre aquilo, que é só pedir ajuda, só aceitar um pouco de ajuda que... Bom ponto, excelente. Obrigado. Perfeito. Mais alguma dúvida aqui, pessoal? Beleza, obrigado, Matheus, pelo papo. Eu estou com um desafio semelhante, né? Eu atuo como EM numa empresa de educação e atualmente a gente tem toda a nossa estrutura de bancos em terceirizados, empresas que fornecem serviço. Um dos meus objetivos esse quarter é tirar desses terceirizados e trazer para casa e fazer self-hosted. E agora eu fiquei com um pânico tremendo, que eu preciso ir para o Atlas, né? E acho que eu queria entender assim, o quão fácil seria a gente sair desse universo que a gente está e ir para o Atlas direto, ou se faria sentido a gente trazer para um self-host, buscar esse ownership dentro da empresa que ainda não existe, teria que criar a estrutura e depois mover para o Atlas se surgir uma necessidade, né? Quais seriam os gatilhos de decisão que a gente poderia identificar nessa ida para um Atlas antes de passar por dentro da empresa? Legal, acho que você respondeu com a sua própria pergunta. Né? Eu acho que você respondeu com a sua própria pergunta. Você falou, não tenho conhecimento, não sei lidar com isso. Então, qual é o sentido de você buscar gerenciar algo que você não conhece, sendo que você tem um serviço que faz isso com primor, que te dá a possibilidade de testar gratuitamente durante o tempo que você precisar.
Então, você pode executar testes, você pode fazer laboratório, pode fazer staging sem custo, sem nada. Não consigo ver sentido em você fazer um self-hosted assim. Não, minha visão, eu não faria, tendo tido as duas experiências. Não queria por esse caminho de self-hosted para nada. Em especial o Atlas, que faz com perfeição o trabalho. Legal, perfeito, muito obrigado. Acho que vai muito de encontro com o que ele estava mencionando antes, em termos de ter a tranquilidade, em termos de segurança, de escalabilidade, de um desenvolvimento mais rápido, conseguir desafogar, acho que a equipe, né, e focar no que fazem de melhor. Foca no assim, Focar no negócio. negócio. Foca no negócio. Tem que focar no negócio. Deixa com quem sabe. Foca no negócio. Seu negócio você que conhece. Mas MongoDB é Atlas. Mais alguma pergunta, pessoal? Pô, você falou sobre a redução de custos, né, do Atlas e que o seu ambiente on-premises assim, era muito maior. Qual que é a importância do schema design para isso? Qual que é a importância da adoção de um modelo de dados efetivamente aderente ao Mongo? O que você daria de crédito para isso também, digamos assim? O ponto principal é você tratar o MongoDB como ela própria recomenda nos seus materiais de apoio. Então, acho que o primeiro ponto é esse, assim. E quando você vai falar de modelagem de dados, a MongoDB ela traz muito forte, me corrija, você sabe mais de MongoDB do que eu sei, mas o MongoDB ele fala muito sobre você confiar na experiência do teu usuário para você encontrar o melhor caminho, o menor caminho para você obter e escrever os dados. Então, a hora que você trata a MongoDB dentro das regras do jogo que ela propõe, você começa a extrair o máximo dela, né? Mas se você trata ela como relacional, começa a fazer relacionamentos, né? Que não é o termo certo na MongoDB que eu sei, né? Mas quando você faz ali, né, para o público em geral entender, quando você começa a fazer joins com MongoDB, você está distorcendo tudo o que ela te traz de vantagem. Né? E a MongoDB ela não é schemaless, como alguns dizem, né? Que no caso é sem esquema. Isso é muito importante citar, ela é flexible schema, então você precisa ter clareza sobre isso, sobre quais são suas possibilidades, como você tratar, como validar isso utilizando os próprios mecanismos da MongoDB que já é otimizado para isso. Então, fazer uso de versão de documento quando vai fazer alterações, para que você possa fazer rollouts de atualização em produção sem problemas. A gente passa por isso hoje e acaba sendo muito mais tranquilo, né? Você não tem aquela migration que vai quebrar sua produção. Sejamos francos. Você vai rodar uma migration de produção? Você vai quebrar. Você está falando de uma tabela de 10 anos. Como que você não vai quebrar? Na hora de trocar uma coluna, sabe? Vai quebrar. Ou vai demorar muito para executar. Então, quando você tem a estrutura de dados que a Mongo traz e proporciona cara, utilize versões em documentos, vá fazendo esquemas flexíveis, mas evolutivos, jogue para produção as versões novas, mas deixe seu código tratando a versão antiga, depois faça o rollout de versão com calma, com tranquilidade. Aquilo traz muita paz. Então, se te custa paz, eu acho que te custa muito caro. Então, acho que é muito sobre isso. Então, todo esse mecanismo de modelagem de dados diferente e mais rico que a Mongo traz, ela acaba sendo super importante para que você também não tenha soluços. Maravilha. Mais alguma pergunta, pessoal? Como foi fazer o modelamento de dados e adaptar isso às leis como a LGPD? Foi usada alguma forma de criptografia nativa do MongoDB? MongoDB, no armazenamento de dados, ele já faz a criptografia padrão e você também consegue adicionar camadas de criptografia de forma muito fácil. Então, para você adequar a LGPD e afins, a MongoDB ela já traz toda uma estrutura muito bem desenhada, muito bem definida para que você permita acessar os dados, quem realmente deve, você separar por usuários, né? Se no caso você tem diferentes partes da sua aplicação que faz aquele consumo, ou se você tem uma quarta instância de analytics no seu MongoDB otimizada para isso, então você consegue também dar usuários para que aquele time que vai fazer aquela exploratória consiga acessar somente aquilo que você permite, né, que deve. Então, a MongoDB ela já traz
tudo é pronto, né? A criptografia básica de armazenamento ela já faz e você consegue adicionar mais camadas com bastante facilidade. Maravilha. Mais alguma pergunta, pessoal? Você já mencionou a redução do custos de recurso de infraestrutura do MongoDB que se provou 70%, 75% de 75% do Em tamanho. dinheiros, mais de 60%. Mais 60%. Você já levou em consideração ou já conseguiu medir mão de obra que os developers não usam mais gerenciando o banco de dados ou não modelando mais o relacional, o custo de esforço do pessoal também que você conseguiu economizar? Olha, o melhor indicativo que as coisas estão bem é quando o seu time comercial não te lembra sobre aquele assunto. É verdade. É verdade. E se você, às vezes, tinha um time de 4, 5 pessoas, né? 4 pessoas, em um determinado momento fez 5, mas foi um pouco antes, quando a gente fazia essa refatoração. Você tem um time de 4 ou 5 pessoas e você não está dando conta. E aí, de repente, você contrata uma ferramenta que em 3 meses te resolve a vida. Não estou falando que ela vai resolver por si só, mas ela vai te dar exatamente o caminho que você precisa seguir. É um GPS, é maravilhoso. É o Google Maps dos bancos de dados. Então, você tem ali o caminho, é muito fácil. Então, a jornada, a trajetória fica muito, muito clara nisso, né? Você tinha ali 3, 4 pessoas que não dava conta. De repente, você não precisa mais. Você já passou por aquilo, já superou, você já está vendo outros assuntos. Hoje não tem mais ninguém olhando somente para isso 24 horas por dia, como era antes. Eu fiz isso durante 3 meses. Quando eu esperava que se eu fosse continuar no community, self-hosted, a gente está falando de 18 a 24 meses, eu fiz em 3 usando com Atlas. Né? A expectativa era 9 meses com Atlas antes de eu conhecer Atlas. Mas depois que eu conheci, eu fiz em 3. Então, a gente está falando de muitas horas. Sim. Né? Então, a gente não precisa ficar voltando no assunto. Eu faço novos desenvolvimentos com Mongo, com tudo, eu não preciso ficar voltando. Está tudo certo, está tudo em pé, está tudo... Se alguma coisinha sair do normal, um consumo estourar, alguma coisa acontecer, vai me avisar, eu posso ficar tranquilo, eu posso dormir em paz, que vai estar tranquilo. Bom, então como a gente não tem mais nenhuma dúvida, eu queria agradecer todo mundo por estar aqui, ao pessoal que está online, eu gostaria de agradecer vocês também. Em breve a gente vai mandar a gravação dessa conversa para todos vocês, a gente disponibiliza também os nossos contatos para que vocês enviem as suas dúvidas, para que elas sejam respondidas e que todo mundo tenha toda a informação necessária. E a mesma coisa vale para as pessoas aqui que estão na sala, a gente está aqui à disposição de vocês para responder as dúvidas que vocês tiverem, também para a gente pensar como implementar MongoDB nas empresas que vocês trabalham. Então, só queria agradecer mais uma vez ao Matheus e parabenizar mais uma vez ele por se tornar sócio da Hero Spark. Então, a gente está muito feliz por ele. E é isso, pessoal. É isso, muito obrigado, gente, pela participação, pela oportunidade e... Tem sido muito legal essa jornada e a MongoDB ela realmente faz os dias mais fáceis e mais felizes assim. Porta-voz, quase. Não, e dá um medo às vezes, porque às vezes eu falando, eu me escuto, né? Obviamente, e aí eu fico pensando, nossa, eu pareço um fanboy, mas... Não é sobre isso, é sobre resultado, gente. É sobre quando você tem paz, entende? Então... É isso que Atlas representa para mim, né? Resumindo em uma palavra, paz, né? Então, meu negócio vai bem, as coisas vão bem. É isso. Obrigada, Matheus. Obrigada, pessoal. Obrigado.